O taxista Cândido Leones Fernandes entrou em seu carro naquela noite de janeiro de 1961, em Natal, sem saber que tinha apenas horas de vida. Era madrugada. As ruas da capital potiguar estavam desertas, iluminadas apenas por faróis amarelados que mal cortavam a escuridão. Um homem acenou pedindo corrida. Cândido, que precisava do dinheiro e não podia recusar passageiro, parou. O homem entrou no banco traseiro, deu um endereço na zona oeste da cidade. Cândido dirigiu pelas ruas vazias, conversando amenidades, tentando ser simpático como todo bom taxista faz. Não percebeu quando o passageiro sacou um revólver. Não ouviu o clique do cão sendo destravado. O primeiro tiro acertou sua nuca, explodindo a base do crânio. O carro desgovernado bateu num poste. O assassino saiu calmamente, pegou o dinheiro que Cândido carregava e desapareceu na escuridão. O corpo foi encontrado horas depois, ainda preso ao cinto de segurança, sangue escorrendo pelo banco e formando poça no assoalho do veículo. Era o primeiro de uma série de assassinatos que aterrorizariam os taxistas de Natal pelos próximos meses. João Rodrigues Baracho, ou simplesmente Baracho como alguns jornais grafavam seu nome, nascera em data incerta, em família humilde. Há quem diga que veio de Goianinha, em Pernambuco. Outros que nasceu em Monte Alegre, no Rio Grande do Norte. Ainda há quem afirme que era de Macaíba. Seja qual for a verdade, o certo é que se estabeleceu no antigo bairro do Carrasco, hoje Dixept Rosado, zona oeste de Natal. Lá mantinha pequeno comércio, vendendo produtos básicos à população local: latas de leite, de óleo, carnes enlatadas, cigarros, sabonetes. Mas os produtos que abasteciam suas prateleiras vinham de outro lugar, do crime. Baracho furtava e vendia mercadorias. Era comerciante e ladrão ao mesmo tempo. E nos becos do Carrasco, ninguém ousava denunciá-lo. Além disso, era conhecido como bom atirador, especialmente com espingarda. Viajava por cidades vizinhas, Monte Alegre, Brejinho, Goianinha, Vera Cruz, realizava roubos e se escondia, aguardando a poeira abaixar. Quando desaparecia, sua esposa Maria Rosa cuidava do comércio. Enquanto a polícia o procurava, ele seguia construindo sua fama de ladrão astuto que nunca era pego. Natal, no início dos anos 1960, tinha pouco mais de 170 mil habitantes. Era a cidade que crescia, mas ainda mantinha ritmo interiorano, com bairros pobres, iluminação escassa, polícia mal equipada. A segurança pública era frágil. Os táxis, dirigidos por trabalhadores humildes, eram alvos fáceis para quem vivia à margem da lei. E foi nesse cenário que homem simples, comerciante de bairro, passou de pequeno ladrão ao nome mais temido da cidade. A sombra que rondava as madrugadas não era de fantasma, mas de Baracho. O início de 1961 marca a virada. A partir desse ponto, Baracho deixa de ser apenas ladrão, torna-se assassino. Após Cândido Leones Fernandes, em janeiro, veio Antônio Carlos de Souza, encontrado morto em julho do mesmo ano. Depois, Moisés Luiz do Nascimento, executado em 9 de agosto de 1961, dentro do próprio veículo com um tiro certeiro no olho esquerdo. 3 crimes brutais. 3 homens trabalhadores executados a queima-roupa. 3 casos que mergulharam Natal no medo. A cidade passou a viver sob tensão. Os taxistas não queriam mais rodar à noite. Muitos simplesmente paravam de trabalhar após as 10 da noite, preferindo perder dinheiro a arriscar a vida. Nos botequins e esquinas, o nome de Baracho era sussurrado como se fosse maldição. Mães proibiam filhos de serem taxistas. Esposas imploravam que maridos procurassem outro trabalho. O método era sempre o mesmo. Baracho pedia corrida, geralmente para algum lugar distante e ermo. Durante o trajeto, sacava a arma e atirava na cabeça do motorista. Pegava o dinheiro, às vezes roubava objetos pessoais e fugia. Deixava corpo no carro ou jogava em algum terreno baldio. Era eficiente, frio, calculista. Matava não por prazer aparente, mas por dinheiro. Os taxistas daquela época ganhavam pouco, carregavam no máximo algumas dezenas de cruzeiros.
Baracho matava homens por quantias irrisórias, valor que mal pagaria uma semana de mantimentos. Era brutalidade desproporcional que tornava crimes ainda mais chocantes. Em 22 de agosto de 1961, poucos dias após morte do terceiro taxista, Baracho tentou assaltar a escola estadual Teodulo Câmara, no bairro da Cidade Alta, acompanhado de José Cosme, conhecido como Nego Cosme. Foram surpreendidos por comerciante local e, em seguida, pela polícia. Houve troca de tiros. Nego Cosme foi preso. Baracho fugiu pelos telhados do carrasco, saltando de casa em casa, desaparecendo na escuridão labiríntica daquele bairro pobre onde conhecia cada beco, cada esconderijo. Dias depois foi capturado e confessou os 3 latrocínios. Mas essa prisão não duraria muito. Ele logo se tornaria famoso por outro talento além de matar: fugir. Baracho não era apenas violento, era também escorregadio como enguia. Foi preso, fugiu. Preso novamente, fugiu outra vez. E a cada fuga a cidade ficava mais assustada, mais convencida de que havia algo sobrenatural naquele homem. Dizia-se que tinha poderes místicos, que conseguia se tornar invisível, desaparecer misteriosamente e reaparecer longe dali. A imprensa sensacionalista da época ajudava a espalhar essa aura sobrenatural. Jornais publicavam manchetes como "Baracho fantasma escapa novamente" ou "Criminoso místico burla polícia mais uma vez". Mas logo verdade veio à tona. Havia policiais facilitando suas fugas. Mais de 10 agentes foram investigados por corrupção. O caso envolveu até secretário de Segurança, que levou o assunto ao governador da época, Aloísio Alves. A pressão pública crescia. Baracho já não era apenas criminoso comum, era o homem mais procurado do estado do Rio Grande do Norte. Após uma das fugas, Baracho e Maria Rosa se esconderam em Fortaleza, capital do Ceará. Lá ele vivia com nome falso e chegou a cometer crime contra um marinheiro, sendo preso pela polícia cearense. Identificado, foi recambiado a Natal. Mas na capital potiguara, no fim de abril de 1962, fugiu mais uma vez, cerrando grades da Delegacia de Furtos e Roubos. Era demonstração de audácia impressionante. Preso em delegacias, conseguiu ferramentas para serrar grades grossas de ferro, trabalhou durante noite inteira sem ser descoberto e, ao amanhecer, simplesmente saiu. Foi a última vez que escapou. A caçada se intensificou. Toda a polícia de Natal estava atrás dele. Havia recompensa por informações. A população, aterrorizada, começou a colaborar mais. Baracho estava encurralado. No bairro do Carrasco, onde tinha nascido sua carreira criminosa, a noite era escura, ruas iluminadas apenas por lampiões a gás. Baracho estava ferido em tiroteio anterior com polícia, com sede terrível, cercado. Pediu abrigo a uma mulher chamada Maria Batista. Ela o deixou entrar. Ele pediu água. A sede era tão grande que mal conseguia falar. Enquanto água era buscada, casa foi cercada por dezenas de policiais. Alguém tinha dedurado. Houve tiroteio. Baracho tentou pular quintais como fizera tantas outras vezes, mas estava fraco demais, ferido demais. Foi capturado. Arrastado até beco próximo, foi executado com quase 30 tiros. Os policiais, cansados das fugas, das humilhações, da sensação de impotência, descarregaram suas armas com fúria. Ao lado de seu corpo, uma caneca de alumínio caída e o fio de água que ele não chegou a beber. Morreu com sede, pedindo água, executado como animal. O corpo de Baracho foi enterrado no cemitério do Bom Pastor. A princípio foi só mais um sepultamento. Bandido morto, caso encerrado, cidade respirando aliviada. Mas logo rumores começaram. Diziam que no dia do enterro o primeiro milagre aconteceu. O filho de um dos taxistas que Baracho matara estava doente com febre alta. A mãe, desesperada, foi ao cemitério, não para xingar ou cuspir no túmulo do assassino, mas para pedir. Pediu que, já que tinha tirado vida do marido, pelo menos poupasse o filho. No dia seguinte, segundo o relato dela, a febre da criança baixou. O menino se recuperou completamente. A história se espalhou rapidamente. Com o tempo, o túmulo passou a receber oferendas.
Pessoas deixavam copos e garrafas da água, lembrando sua morte com sede. Era ironia macabra. Homem que matara 3 pessoas, que aterrorizara a cidade inteira, que morrera pedindo água, agora recebia água dos vivos. Alguns juravam que garrafa de água deixada vazia à noite amanhecia cheia. Outros que plantas de seu túmulo curavam feridas. Nada disso foi comprovado. Mas fé popular não depende de provas. Depende de necessidade, de desespero, de vontade de acreditar que até os piores homens podem se transformar em intercessores no além. Antigos investigadores como Raimundo Nonato e Otávio Ernesto relataram frieza do criminoso quando estava vivo. Disseram que ele se gabava das fugas, que acreditava ter proteção espiritual de santo que o livrava das balas. Você pode até atirar 100 vezes em Baracho. Não pega, teria dito Raimundo Nonato, repetindo frase que o próprio Baracho usava. A população dividida via nele ora demônio, ora protetor. Nas décadas seguintes, sua imagem foi crescendo, passando de criminoso temido a figura de devoção popular. É fenômeno perturbador, mas não incomum no Brasil. Bandidos violentos que morrem de forma trágica frequentemente se tornam santos populares. Há túmulos de criminosos em vários cemitérios brasileiros, que recebem romarias, velas, flores, pedidos. É como se morte violenta, especialmente quando envolve sede ou sofrimento, conferisse status de mártir. Baracho matou 3 homens trabalhadores por quantias irrisórias, aterrorizou cidade inteira, corrompeu policiais, fugiu repetidamente da justiça, mas morreu pedindo água, e isso, na lógica popular, o transformou. Há também elemento de medo reverente. Baracho era temido em vida. Talvez seja mais seguro venerá-lo morto do que manter o ódio. É forma de apaziguar espírito que poderia ser vingativo. Em culturas onde fronteira entre vivos e mortos é porosa, onde acredita-se que mortos podem interferir na vida dos vivos, faz sentido transformar inimigo morto em aliado espiritual. Melhor ter Baracho ao seu lado, mesmo que simbolicamente, do que contra você. Os taxistas de Natal que viveram aquela época nunca esqueceram. Alguns pararam de trabalhar à noite permanentemente. Outros desenvolveram métodos de proteção. Só aceitavam corridas de clientes conhecidos. Nunca iam para áreas ermas. Sempre avisavam família para onde estavam indo. O medo que Baracho instalou durou muito além de sua morte. Uma geração inteira de taxistas cresceu ouvindo histórias sobre ele, aprendendo a ser cautelosos, desconfiados, sempre atentos. E há também viúvas e filhos das vítimas. Cândido Leones Fernandes deixou esposa e 3 filhos pequenos. Antônio Carlos de Souza tinha 2. Moisés Luiz do Nascimento deixou viúva grávida que deu à luz meses após sua morte. Essas famílias nunca receberam justiça adequada. O assassino foi executado pela polícia, não julgado, não condenado legalmente. Para elas, ver túmulo do homem que destruiu suas vidas se transformar em local de peregrinação deve ser tortura adicional. Imaginar pessoas pedindo favores ao homem que matou seus pais, seus maridos, é inversão moral difícil de processar. Mas devoção popular não segue lógica formal. Segue necessidades emocionais, culturais, espirituais de comunidade. E no Nordeste brasileiro, especialmente em áreas mais pobres, onde acesso à saúde é precário, onde justiça muitas vezes falha, onde vida é dura e mortes são frequentes, pessoas buscam intercessores onde podem encontrar. Santos oficiais da Igreja são venerados, claro, mas também há espaço para santos de rua, figuras que viveram violentamente, mas que na morte oferecem algum tipo de consolo ou esperança. Até hoje, mais de 60 anos após sua morte, no cemitério do Bom Pastor, copos de água continuam sendo deixados ao pé de sepultura de Baracho, e à noite, segundo contam, há quem jure ouvir passos e voz rouca pedindo água. São histórias de cemitério, lendas urbanas, manifestações de imaginário coletivo que transforma a realidade brutal em mito. Mas por trás do mito, a história real. 3 homens trabalhadores foram assassinados por criminoso que precisava de dinheiro. Uma cidade inteira viveu sob medo.
Policiais corruptos facilitaram fugas e, no final, assassino foi executado extrajudicialmente, morrendo com sede, pedindo água que não recebeu. É história que revela muito sobre o Brasil daquela época e, em alguns aspectos, de hoje. Revela polícia corrupta que pode ser comprada. Revela segurança pública inadequada que não protege trabalhadores pobres. Revela execuções extrajudiciais como método de resolver problemas que deveriam ser resolvidos através de tribunais. Revela também cultura popular que transforma criminosos em santos, que busca significado e intercessão onde pode encontrar, que cria narrativas de redenção mesmo para os que não se arrependeram. Baracho nunca se arrependeu, confessou crimes sem remorso aparente. Gabava-se de suas fugas, acreditava ser protegido por forças sobrenaturais. Viveu violentamente e morreu violentamente. Se há redenção em sua história, está apenas nos olhos de quem acredita nela. As viúvas dos taxistas provavelmente têm opinião diferente. Os filhos que cresceram sem pais têm perspectiva diferente. Para eles, Baracho não é santo. É homem que destruiu suas famílias por dinheiro que mal pagava uma semana de comida. A transformação de Baracho em figura de devoção popular é fenômeno sociológico e antropológico fascinante, mas moralmente complicado. Revela como sociedade lida com violência, como cria narrativas que tornam insuportável mais tolerável, como busca significado mesmo nos eventos mais brutais. Mas também revela algo preocupante, que esquecemos vítimas enquanto lembramos perpetradores. As 3 famílias destruídas por Baracho não têm túmulos visitados, não recebem velas ou flores ou pedidos. São esquecidas pela história enquanto o assassino é lembrado, venerado, transformado em lenda. É injustiça final em série de injustiças, mas é injustiça que se repete constantemente na forma como contamos histórias de crime e violência. Perpetradores se tornam figuras fascinantes, vítimas se tornam estatísticas. Baracho é lembrado. Cândido, Antônio e Moisés são esquecidos. É padrão que precisa ser questionado, revertido, confrontado. Quando contamos a história de Baracho, devemos contar também a história dos homens que ele matou. Quando visitamos seu túmulo, deveríamos lembrar das famílias que ele destruiu. Quando transformamos criminoso em santo, deveríamos perguntar o que isso diz sobre nossos valores, nossas prioridades, nossa humanidade. João Rodrigues Baracho foi assassino, terror dos taxistas de Natal, ladrão, fugitivo, executor frio de homens trabalhadores. Morreu pedindo água e, por essa morte, transformou-se em lenda. Mas lenda não apaga fatos. 3 homens morreram. 3 famílias foram destruídas. Uma cidade viveu sob medo. E no final, justiça não foi feita através de tribunais, mas através de execução extrajudicial que apenas perpetuou ciclo de violência. Essa é a história completa de Baracho. Não apenas lenda do santo de rua que concede milagres, mas realidade brutal de crime, corrupção, medo e morte que marcou o Natal nos anos 1960 e cujos ecos ainda ressoam hoje, 60 anos depois, em copos de água deixados sobre túmulo de assassino.